é bem simples falar de hipertrofia na calistenia você tem que apenas fazer, né, o básico, tá? Começar com focar o teu treino de hipertrofia na calistenia majoritariamente, predominantemente, tem que ser com exercícios básicos e multiarticulares, né? Cara, fala um pouco de você, da sua história na calistenia. A Thaís falou que o meu microfone tá um pouco baixo, vou tentar falar um pouco mais alto. Mas se apresenta tá aí, bom pra irmão. caramba. Fala pra galera aí quem você é no meio da calistenia. Enfim, dá um salve aí, geral. Aê, rapaziada, beleza? Show de bola. Sou o Thiago Veríssimo, sou profissional de educação física e praticante de calistenia desde 2019, né? Então, eu escolhi fazer a calistenia em 2019 porque eu tinha ficado parado um tempo, né? Até então, eu treinava em academias, né? Sempre fui de musculação, de academia, hipertrofia e tudo mais. E treinei até 2017, tá? 2018 eu tive que ficar um tempo afastado do treinamento porque eu estava estudando, tava sem tempo e tal, essas coisas. E aí eu parei em 2018, tipo, perdi shape, perdi força, perdi tudo praticamente. E aí eu voltei a treinar em 2019 porque eu ia participar de uma corrida de obstáculos chamada Bravos Race, tá ligado? A Bravos Race é uma corrida de obstáculos no qual você tem que, tipo, escalar muro, você tem que passar se pendurando nas coisas e tudo mais. E aí eu percebi que o treinamento com calistenia, o treinamento com barras e tudo mais seria o ideal, né, para eu me sair bem nessa corrida. Então comecei a treinar com peso corporal, comecei bastante treinando aí com circuito, né? E aí de lá para cá eu vim aí melhorando meus métodos de treinamento, minhas formas de treinar. E aí tô treinando agora mais sets e reps, tô treinando calistenia, treino também street lifting, né? Que é uma vertente, digamos, não é calistenia, tá? O street lifting não é exatamente a calistenia, mas a base do street lifting é a calistenia, beleza? Inclusive, se vocês quiserem, eu até falo um pouquinho de street lifting aí, para vocês terem uma noção do que é algo que eu tenho feito aí durante os últimos tempos também, beleza? Então, tenho treinado aí desde 2019, também faço consultoria online, né, assim como o Hugo também faz. Então, atendo aí os alunos também que têm os objetivos aí de hipertrofia, emagrecimento, força e tudo mais, utilizando calistenia ou não, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Beleza, velho. Legal a apresentação, irmão. Então, para a gente começar esse bate-papo, você falou aí sobre sets and reps, falou sobre o street lifting. Então, para a gente dar uma breve passada aí para quem possa ter alguma dúvida. Então, o que é a grande diferencial? Sets and reps. O que você considera isso aí, meu mano Vera? Cara, sets e reps, séries e repetições, cara, até a morte, entendeu? É fazer séries e repetições assim como você faz, semelhante como você faz na musculação, tá? Na verdade, a calistenia para hipertrofia é semelhante a você fazer a musculação tradicional, beleza? A diferença é que você vai utilizar o seu corpo como sobrecarga e a progressão de carga você vai ter aí com variações diferentes do mesmo exercício, você muda ângulo, você muda a quantidade de articulações envolvidas, né? A velocidade, o tempo de descanso, você muda também a posição do seu corpo e aí você vai acrescentando dificuldade a este movimento. Assim como na academia você vai evoluir a dificuldade acrescentando mais peso, né? Você acrescenta mais peso, é muito mais simples, bem mais fácil. Já na calistenia você vai indo aí pelas progressões dos movimentos. Maneiro, cara. E você tocou num ponto-chave aí, cara, que eu concordo bastante com você, que quando a gente tem esse objetivo, né, de estimular a musculatura, de gerar hipertrofia, ele acaba sendo um método de trabalho muito parecido com a musculação, né, mano?
Primeiro, dar um salve aí pro Gu, que você conhece bem, é teu aluno aí, tá junto com a gente, mas que acaba tendo características muito parecidas, né, Thiagão? A gente, por exemplo, busca ali um alongamento de fibras, uma contração, né? Então, por vezes, assim, a gente não vai se pautar só nos movimentos isométricos, que pode ser uma grande diferença, né, de quem foca mais nessa parte de estático da calistenia. E muitas outras semelhanças, né? Que você falou, cadência, de repente a gente valoriza as fases ali concêntrica e excêntrica em especial. Então, para a galera aí, acho que essa mensagem é muito importante, que acaba sendo um treinamento tecnicamente muito semelhante com a musculação, certo? Certíssimo, né? E assim, na hora de você... É bem simples falar de hipertrofia na calistenia e você tem que apenas fazer, né, o básico, tá? Começar com focar o teu treino de hipertrofia na calistenia majoritariamente, predominantemente, tem que ser com exercícios básicos e multiarticulares, né? Isso aí é o primordial, é o principal. E na hora de você estruturar um treino, você precisa escolher bem os exercícios que você vai fazer, tá? Não pode colocar também de forma aleatória, beleza? Então tem muita gente que faz assim, meio que de forma aleatória, escolhe os exercícios ali e vai simplesmente jogando de qualquer jeito, sem ideal. E aí acaba que você, tipo, fica com o resultado comprometido ou simplesmente não dá o resultado esperado, né? Haja vista que você não está controlando as variáveis de volume e intensidade do treinamento, tá? Perfeito, velho. Então, na verdade, o que a gente busca? Um equilíbrio, né, dessas valências, e a gente divide ali o treinamento, porque o que todo mundo já ouviu falar aí, que a mágica toda, aquele processo na recuperação, que é onde vai existir o ganho, certo? Então, até a gente equilibra os fatores do treino nessa linha de raciocínio, pensa, projeta ali a semana, para que você possa, de fato, conquistar os objetivos, em especial aí da hipertrofia, performance, durante o momento de descanso. Então, não é só lenda, né? Isso é uma verdade. A questão do repouso que vai ser o fundamental aí. E acho que é por isso que você falou que precisa ser bem encaixado, certo? Precisa ser bem encaixado. Então, vou colocar um exemplo básico aí de calistenia para hipertrofia de membros superiores, por exemplo. Vou colocar aqui, vamos lá, a gente vai trabalhar peito, ombro e tríceps, beleza? Vamos imaginar uma sessão de musculação. Na calistenia, a gente vai começar... Você tem que reservar um período de aquecimento, tá? Principalmente da musculatura dos ombros, beleza? Porque se você... a gente vai começar com o exercício mais pesado, tá bom? Então, se a gente começa com o exercício mais pesado, a gente precisa ter um aquecimento articular. Então, isso é algo necessário. As pessoas negligenciam isso na academia, né? Às vezes negligenciam isso na calistenia também e acabam se lesionando. Então, antes de começar o treino, você anota aí. Faz o aquecimento articular, de punho, cotovelo e ombro principalmente. Depois, você precisa começar o teu treino com uma série de aquecimento, tá? Aquecimento simples, não sei se pode ser uma flexão inclinada, pode ser uma elevação lateral, pode ser um desenvolvimento com carga leve, até 15 repetições, beleza? Aí tá bom, você fez aí, começou com aquecimento já, deu um estímulo leve para a tua musculatura, e a partir de então você vai colocar algum movimento, de preferência um movimento mais pesado, um movimento de força. Por que movimento de força? Porque a gente precisa, ao longo, colocar uma tensão mecânica, né? A gente quer uma hipertrofia máxima, e para trabalhar hipertrofia máxima, você precisa também colocar movimentos de alta tensão mecânica, que envolva aí de 3 a 6 reps. Vamos colocar um exemplo de alta tensão mecânica? Aqui, para mim, por exemplo, é a handstand push-up. Sabe, a handstand push-up, uma flexão de ponta cabeça, né, na bananeira, plantando bananeira, tá? E aí eu faço de 3 a 6 repetições. É um movimento intenso, é pesado. Esse movimento intenso e pesado, como o volume dele é menor de repetição, né, eu vou trabalhar de 3 a 6 repetições, então eu preciso aumentar o volume dele nas séries. Então eu vou colocar tipo 4 a 6 séries. Então eu coloco um número maior de séries nesse movimento para aumentar o volume total. E uma outra coisa, que quando a gente trabalha com movimento de força, a gente precisa colocar aí o maior tempo de descanso. Então, normalmente, num treino de séries de hipertrofia, você vai colocar descansos aí de 45 segundos até 2 minutos, tá? Já num treino de força, você precisa trabalhar com intervalos acima de 3 minutos, beleza? Então, colocou aí movimento pesado, 4 a 6 séries de 3 a 6 repetições.
intervalo acima de 3 minutos. Você colocou movimento de força, tá? E depois disso, você vai colocar outro movimento pesado, só que aí você vai colocar um movimento que, por exemplo, você trabalha numa faixa acima de 6 repetições. Vamos supor, a paralela. Eu consigo fazer 6 repetições, 8, 10, 12. Então, beleza, você coloca o movimento aí também composto, tá? Estamos ainda no peito, beleza? Depois você vai partir para um outro movimento. Então, você coloca aí, depois da paralela, você faz aí a flexão de braço. Mas aí você faz uma flexão declinada, porque estava num ângulo aqui para baixo, agora você vai colocar num ângulo um pouco mais em cima, tá? Você vai variar os ângulos da musculatura. E aí a flexão inclinada, a flexão declinada, ela é mais fácil do que a paralela. Então você vai trabalhar com o número de repetições maior, numa faixa de reps maior, e vai diminuir aí o número de séries. Então, ao invés de fazer 6 séries, por exemplo, você vai fazer aí 3 a 4 séries, de 6 a 20 repetições, tá? E assim você vai montando o treino. Prioritariamente os compostos, e para o final você coloca os isolados, beleza? Essa é uma regra, é a regra padrão. Coloca isolados no final do seu treino, e aí você trabalha com altas repetições e trabalha até a falha. Porque tem alguns movimentos que eu considero importante de você ir... alguns movimentos você não deve ir até a falha, beleza? Por exemplo, trabalhando aí de movimentos de alta complexidade, até mesmo handstand push-up, muscle up, levantamento olímpico, enfim, vários movimentos que são de alta complexidade, não é bom trabalhar até a falha. Movimentos aí compostos, na maior parte do tempo, né, às vezes, não, tipo, assim, equilibradamente é legal você trabalhar até a falha. Por exemplo, paralela, barra fixa, é legal trabalhar até a falha, às vezes, tá? E movimentos isolados, de baixa complexidade, você trabalha sempre até a falha. Então vai fazer, por exemplo, tá com TRX, você vai fazer uma rosca bíceps aqui, ó, não tem dó, vai até a falha, até queimar a tua musculatura. Você vai fazer movimento mais simples, vai até a falha, beleza? Então, assim você vai conseguir hipertrofia utilizando aí o seu corpo como ferramenta. É muito simples, é muito fácil falar disso. Difícil mesmo é fazer bagulho estático, porque tem que ter muita paciência para fazer isso aí, e muita progressão, e é complicado. Mas falar de hipertrofia na calistenia é simples, beleza? Prioritariamente, exercício composto o tempo todo, e final, exercício estático. Tem como mudar essa regra? Tem como mudar essa regra. Eu posso colocar exercícios aí isolados, antes ou no meio, mas tem que ser com uma certa estratégia, tá? Que aí mais tarde eu vou falar. Agora fala um pouquinho aí, né, cara? Agora eu já falei muito. Cara, é isso aí, é pra galera que sempre pergunta, né? Pô, como é que eu monto meu treino? E aí já ficou uma aula aí pra você, anota um pouquinho, tudo que o Thiago Veríssimo falou, muito verdade, né? A gente chama esses exercícios mais compostos, mais pesados, né, em relação à carga, a gente chama de intencional, e aí ele citou um excelente exemplo, que normalmente ali no handstand push-up é um pouquinho, a alavanca era um pouco mais difícil, né? E talvez essa seja a grande questão também, a gente tá falando de alavanca, de angulação. Na musculação a gente tem os tijolos, a gente tem halteres diferentes, é muito mais fácil você lidar com a oscilação de carga, né? Na calistenia, a gente vai adaptar basicamente angulações. Isso está presente também nos movimentos estáticos. Você estende a perna, você flexiona o joelho para diminuir um pouquinho essa tensão. Então, a nossa redução de carga são adaptações biomecânicas. Então, angulações diferentes, um joelhinho mais flexionado ou não. A gente tem um exemplo clássico da flexão de braço, né, que você pode fazer ali com o apoio do joelho, que vai encurtar essa distância ali do ponto de ação, né, que são os teus braços. Então, a gente trabalha basicamente com a biomecânica. Você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de noção, mas que não é nada difícil. E você adapta a todos esses fatores aí. Mas tudo que o Thiago falou para vocês, galera, eu assino embaixo, são regras, assim, são linhas gerais, você vai muito nessa linha aí. E aí, como ele terminou dizendo também, você, por vezes, pode trilhar caminhos diferentes, mas, a grosso modo, é bem aquilo mesmo que ele falou. Não por menos trouxe alguém aí mais especializado nessa área. Eu vou puxar uma pergunta aqui, Thiagão, que mais ou menos ela flutua nessa linha de raciocínio que a gente trabalhou aqui. Qual a diferença em malhar com mais e menos peso? Hoje já caiu muito aquele mito, né, Thiago? Que um número de repetições um pouco mais elevada não serve para hipertrofia. O mesmo acontece com um número mais baixo, né? Esse estímulo tensional que a gente acabou de falar aí, com cargas mais pesadas. Ambos os estímulos, eles são positivos. Agora, existem diferenças, né? Essa carga tensional, por exemplo, ela tem um componente neural muito alto, então você ganha muita força ao fazer aquilo, você está mais ou menos treinando nas suas unidades motoras, o seu cérebro. Já no componente mais metabólico, resistência muscular,
com uma série mais prolongada, que a gente chama de série metabólica. O que você tem para acrescentar em cima disso aí, Tiagão? Então, quando você faz aí, na diferença de você malhar com mais ou menos peso, né? No caso aí, mais ou menos peso, vamos falar de tensão mecânica, tá? Então, alta tensão mecânica, você precisa, né? Trabalhar com menos repetições e mais intervalo de descanso. Por exemplo, lá no treino de street lifting, por exemplo, que eu faço a paralela, que eu faço paralela com 60 quilos, por exemplo, 70 quilos, eu vou mandar 2, 3 repetições, né? Uma repetição, e eu vou descansar 5 ou 6 minutos para fazer, tá? Ou seja, eu preciso de um tempo de recuperação grande, porque a tensão mecânica, ela não vai só na musculatura, ela vai nos tendões e articulações, beleza? Então você precisa de um tempo maior para recuperar, para fazer a próxima série. Então, alta tensão mecânica, mais peso, precisa de um pouco mais de intervalo e menos repetições. Ao passo de que quando você coloca uma tensão mecânica moderada ou mais baixa, e aí, agora, indo para uma linha de hipertrofia, você não precisa descansar o teu músculo, né, completamente. O treino de força, você precisa recuperar o máximo possível. É tipo, deixar a tua musculatura, entre aspas, fresca novamente, para poder mandar a rep lá. Tá? Agora, quando se trata para hipertrofia, no treino aí numa direção um pouco mais metabólica, como ele disse, a recuperação deve ser parcial. Então, a recuperação parcial a gente vai trabalhar aí com 45, 60, 90 segundos de intervalo, até 2 minutos no máximo de intervalo, tá? E aí, para poder mandar aí as repetições, né, em torno aí de 6 a 20 repetições, beleza? E é isso aí, treino, a diferença é esse. Por exemplo, eu já fiz um treino aí, e muitas pessoas já fizeram esse treino também, que eu já tinha postado uma vez, que é 600 metros de avanço, walking lounge, beleza? 6 séries de 100, tá? 6 séries de 100. E aí o treino é só isso. Só que você fica, tipo, 4 dias dolorido depois. É um treino de perna, né? Altas repetições, é muita repetição. E o descanso é você voltar ao 100 andando. E depois chegou lá e vai de novo 100 metros. Basicamente é um treino aí. Um único movimento que você faz muitas vezes, né? Ele vai ter, ao longo das reps, né? Ao longo do teu cansaço, ele vai aumentar a tensão mecânica também. Porque vai ali fadigando a musculatura e conforme vai fadigando a tua musculatura, você começa ali a predominar o ácido lático na tua musculatura. E quando predomina o ácido lático na tua musculatura, né? Na hora de recuperar isso, ele vai liberar mais GH, vai liberar mais hormônios de crescimento, né? Testosterona e tudo mais. E mesmo sendo treino com altas repetições, né? Treino com altas repetições, se você fez aí até próximo da falha, você fez num alto volume, você também vai ter aí o ganho de massa muscular com altas repetições, tá? O ideal mano, combina tudo. Usa tudo que você tem a seu favor, tá? Você precisa fazer o treino de força, você precisa colocar alta tensão mecânica no seu treinamento. Se você não consegue fazer uma handstand push-up, faz uma flexão pike, ou mesmo uma flexão normal, porque para muitos a flexão normal ela já é pesada, tá? Você precisa também trabalhar, pegar exercícios que você faz ali numa faixa média de repetições, assim como você também é legal colocar exercícios que você faz altas repetições, e assim você consegue ter vários estímulos. Essa variação de estímulos vai te ajudar a ter aí a hipertrofia, né? Perfeito, Mano Vero. E assim, embaixo também nessa questão de variação de estímulo, algo que eu sempre bato muito nessa tecla aí, galera. Então, vocês podem explorar todas essas valências, né? Que todas elas vão te ajudar. É claro, né, Mano Vero, que cada uma tem a sua especificidade, muito embora todas elas possam ajudar na hipertrofia. Quando você faz aquele treino tensional que ele falou, com um longo descanso... A cadeira tua é igual a minha, né, cara? Isso que eu tô vendo aqui, ó. O quê? A tua cadeira aqui acho que é igual a minha, a mesma marca. Eu acho tô que reparando aqui. que a tua imagem não trabalha pra mim, mas eu acho que é. E aí, galera, Pode crer. usam o tensional, né, prioritariamente para ganho de força, mas que isso também vai te gerar bons resultados. Você usa uma série mais metabólica, como ele falou, do walking lunge. Só para falar, quem não sabe, o walking lunge é aquela passada unilateral, né, Mano Vero? Parece um agachamento unilateral. É um avanço. Você vai andando, né, dessa forma. E aí, você, com esse treino metabólico, ele também tem uma função especial mais voltada para resistência, né? Fazer com que a tua musculatura tolere mais e mais estímulo. Porém, ele também vai servir para hipertrofia. E aí o que ele falou é muito interessante, que você pode usar, até deve usar em dado momento, porque você vai ter estímulos diferentes
e o teu cérebro ele vai se adaptar a condições diferentes e a tua musculatura vai entender também todo esse estímulo de uma maneira diferente. E isso tende a ser muito positivo para os seus ganhos, beleza? É isso. Mandar um abraço aqui para quem está chegando. Tutorial, Douglas, a gente vai pensar no tutorial Dragon Flag, pode deixar. O Léo está sempre com a gente, sejam bem-vindos. Mano, velho, não tem como falar desse assunto. O Edinaldo fala sobre treino RL, força máxima, é isso mesmo, né? A gente tá falando do tensional aí, uma passada nessa etapa aí. E é bem essa mesmo. Luiz Gustavo tá sempre com a gente, treina muito. Mano, velho, Cadeira gamer. Esse assunto também, desculpa, mas se te cortei, não sei se eu vi aqui, mas não tem muito como a gente falar desse assunto, se não falar também que para toda essa mágica acontecer, precisa também do componente da nutrição, né, meu caro? Eu sei que você faz dieta, já vi os stories lá, tá sempre se alimentando, e sem isso, sem o descanso e sem a nutrição, a coisa nem sempre vai, né? Então vamos falar desse pilar aí que é fundamental. Eu acho que você não é nutri, assim como eu também não sou, não sei no caso, mas a gente tem que falar que essa tecla ela é muito importante, não é, meu cara? Cara, assim, mano, se você não botar a comida pra dentro, filho, você não vai ter ganho de massa muscular. É isso, entendeu? E prioritariamente a proteína, né? Principalmente, que aí é uma fonte de... Ó, o Gustavo aí, Veríssimo faz dieta. Cara, mas assim, eu tava até com uma nutricionista, né? Até preciso voltar com ela. Eu sou um cara que, tipo, vou falar a real pra vocês, eu tenho uma certa genética abençoada, então... Assim, eu como de tudo, na moral, como de tudo, eu não faço uma dieta específica, eu simplesmente como e treino, tá? E assim, eu como o básico, né, o arroz, o feijão, a carne e tudo mais, mas também eu como besteira, rapaziada, eu como, beleza? O negócio é que eu vivo treinando, tá? Essa é a diferença. Agora, assim, para a maior parte das pessoas que não tem aí uma genética e querem chegar ali no resultado mais rápido, elas vão precisar desse acompanhamento nutricional, ou seguir uma dieta, ou então aprender a contar os macros, né, e ali encaixar ali direitinho proteína, carboidrato e gordura na dieta para que ela consiga aí ter resultados melhores. Se eu tivesse fazendo dieta, acho que eu estaria aí, tipo, sei lá, já estaria estilo bodybuilder já, entendeu? Porque assim, ano passado, por exemplo, né, 2019, eu passei o ano inteiro treinando só circuitinho. E, mano, eu nunca bati proteína na minha vida, velho. Eu só comia, tipo, o almoço ali, normal, entendeu? E treinava ali na hora do almoço, em circuitinho. E, cara, eu consegui ganhar massa muscular, entendeu? Eu consegui ficar com shape sinistro, digamos assim, né? Trincado e tudo mais. Mas isso porque, assim, eu carbava, ele tava falando, regra básica, né? A regra básica, carbou, mano, assim, pra você ficar num shape mais definido, mano, é você gastar energia, beleza? Então, se você quer comer, cara, tu vai ter que gastar essa energia de alguma forma. Aqui se faz, aqui se paga, beleza? Então não adianta você mandar aquela pizza lá sinistra com refrigerante no outro dia, tu ficar de boa, aquilo vai virar gordura. Agora, se você comer a pizza sinistra no outro dia, tu, sei lá, correu 10 km, tu pedalou 50, tu gastou aquela energia. Então, carbou, comeu, filho, tem que gastar. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a regra básica, entendeu? Mas assim, se a gente for pelo lado correto, galera, o lado que tem que ser a dieta é o ideal. E também, não só a dieta. Tem um terceiro fator, é o sono. Eu acho que é um dos principais aí, tão importante quanto a dieta. Porque, filho, se você não dorme, se você não dormir, que é o momento do sono, cara, é onde você vai recuperar as suas células musculares. É onde ele vai fazer ali todo o detox, velho, não é daquele suco maldito, verde, de couve, mano. O detox não é isso não, cara. O detox é água e sono. É isso que é o verdadeiro detox. Beleza? Agora o resto é só enganação. Você precisa se hidratar bem, né? Comer bem e também dormir bem. Para você aí conseguir melhorar a tua musculatura, conseguir ganho de massa muscular, né? E tá sempre aí de boa, né? Tipo, detox é isso, é água com limão às vezes, né? De manhã ali para dar aquela limpada e um bom sono, cara. Isso é o verdadeiro detox. Eu falo pra caramba, né? Não, tá de boa. Se é o convidado da vez, tem que falar mesmo. Aqui se faz, aqui se paga.
E galera, só falando aí em cima do que o Thiagão falou, ele tocou num ponto muito interessante, que é que você precisa comer. No final de contas, se você pensa em hipertrofia, você tem que nutrir o suficiente. E aí ele falou também sobre a questão do macro, né? O que ele declarou aqui, e por exemplo, o Lustre veio aqui também declarou que ele faz isso de uma maneira meio que instintiva, né? Então ele treina, ele falou que ele tem uma boa genética, ele vai lá, ele come bem, e isso já é o suficiente. Então, provavelmente, desse modo instintivo, ele já preenche todos os macronutrientes dele. E isso é perfeito. Eu não digo que quando você vai fazer uma dieta, você precisa necessariamente ser muito meticuloso, né? No caso dele, ele não é tanto e funciona para ele, mas ele tem a certeza de que ele ingere o suficiente que ele precisa ingerir. A regra básica é essa. Algumas pessoas vão conseguir isso de uma maneira muito mais normal, né? Ali no seu dia a dia, aplicado. Tem outras pessoas que têm uma dificuldade muito maior. Por exemplo, aquele ectomorfo que tem um metabolismo muito, mas muito acelerado mesmo, que espirra e emagrece, você tem que ter uma atenção especial no carboidrato. Não é todo mundo que tem uma genética tão favorecida quanto do próprio Thiago. Tem gente que vai ao contrário, né? Tem um metabolismo muito, muito lento. Então, assim, qualquer caloria ingerida, ela tem que ser contabilizada, porque um pouquinho que seja faz uma diferença grande. Então, não existe uma receita de bolo, né? Eu estou repassando aqui as palavras da Nutribela, que a gente fez essa entrevista com ela. Cada pessoa é uma pessoa, né? Inclusive na maneira do treino e também da alimentação. Mas o mais importante foi essa mensagem que o Veríssimo passou para vocês. Pensando em hipertrofia, vocês precisam preencher essa demanda necessária. E outra coisa que ele falou também muito interessante é que aqui se faz é que se paga. Ele usou esse termo. Se você comeu, você tem que gastar isso de alguma maneira. Senão, realmente tende a virar gordura, tá bom? Então, só passando que é um caso que varia de pessoa para pessoa, mas é um caso muito importante, assim como o sono também, que ele falou aí. A gente falou sobre a importância do descanso, né? Então, o sono, ele entra potencializando isso tudo. Na verdade, sendo um aspecto principal dessa questão do intervalo. Vero, tem mais uma pergunta aqui, eu vou passar para você, irmão. O que dá mais força, a calistenia ou a musculação? Essa pergunta fazem bastante. Manda aí, mano, Vero. Os dois, mano. Os dois assim, é o que eu disse, cara. Alta tensão mecânica. Por exemplo, por exemplo, eu cheguei na academia esses dias, né? Quando eu tinha, ano passado lá, eu cheguei na academia, peguei 2 halteres de 40 quilos e fiz supino inclinado. E os caras ficaram de cara. E eu, tipo, um cara que só fazia flexão. As duas coisas vai dar força. A diferença é aonde é essa força, né? Em que lugar do corpo, por exemplo. Por exemplo, força no core, a calistenia, acredito que ela trabalha muito mais isso. A força no core. Mas você quer dizer força geral mesmo? Força bruta, de braço, ombro e tudo mais? Cara, é combinando aí as duas coisas aí. Você pode combinar, por exemplo, que é força, experimenta fazer barra com carga. Tá ali o teu peso mais a carga, entendeu? Você experimenta fazer a paralela, 100% do seu peso e coloca mais uma carga extra, entendeu? Mas assim, os dois vai dar força, entendeu? Então, tipo, não posso dizer que um dá mais força que o outro, porque eu posso colocar intensidade tanto na calistenia quanto na musculação. A diferença é que vai chegar um momento que a calistenia, né, vai demorar isso para a maioria das pessoas, mas, por exemplo, experimenta fazer uma push-up 90 graus, né, que você tá aqui, você vai lá em cima, aí você vai com o corpo reto, isso exige muita força. Mas também experimenta fazer um supino com 200 quilos, também exige muita força. Então, tipo, cada um tem uma vertente diferente, então não posso dizer que um dá mais força que o outro, mas posso dizer que a calistenia, por trabalhar com peso corporal e por trabalhar uma maior quantidade de músculos ao mesmo tempo, ou seja, por exemplo, muitas pessoas falam, o supino é igual a flexão de braço. Não é igual a flexão de braço. Mas não é movimento? Aqui você não está fazendo isso aqui, ó. Não está fazendo a adução do ombro? Tá. Mas no supino, tu tá ali, ó, em decúbito dorsal, ou seja, você tá de barriga para cima, certo? Você tá focando aqui, né, ombro, peito e tal, mas quando você faz a flexão de braço, você tá em decúbito ventral. Você, além de estar trabalhando os seus braços aqui, ombro, tríceps e peito, você tem que estar com o core ativo, você tem que estar com o glúteo ativado, você tá ali com a tua perna estendida, ou seja, a quantidade de músculos que você trabalha na calistenia, na maioria dos movimentos,
compostos é maior do que a quantidade de músculo que você trabalha na musculação. Porém, em contrapartida, por você estar trabalhando ali só aquele músculo, você consegue focar mais, né, de forma isolada naquele músculo. Então, cara, cada coisa é uma coisa que tipo, eu não fico meio que comparando tanto, que um dá mais força que o outro, entendeu? É bom pensar nos benefícios que cada um vai trazer. É isso que importa. E aí, cara, se tu consegue fazer a calistenia e a musculação junto, tu tá no céu, é o melhor, entendeu? Porque um complementa o outro. É isso mesmo, velho. Eu tô contigo nessa aí, também gosto das duas modalidades. Eu trabalho, pra quem não sabe, eu trabalho também numa academia de musculação. E acho que talvez tenha esse mito aí também da calistenia, justamente por conta do que o Veríssimo terminou dizendo. Que é uma força que você usa ali toda a cadeia também do seu core. Então ela é uma força tida como mais transferível, porque no momento em que você está ali num esporte, seja lá, por exemplo, uma luta, um jiu-jitsu, quando você empurra alguém, quando você puxa alguém, você não faz um movimento tão isolado, né? Sentadinho, bonitinho, com as costas travadinhas, e você vai lá e vai fazer uma flexão de cotovelo. Normalmente você puxa da maneira que é possível. Isso envolve a tração do seu core, envolve desde lá de baixo o posicionamento do seu pé, um golpe do boxe, né? Que é lá no punho, você tem uma tração no pé já dando esse torque de energia. Então, ela é tida como uma força mais transferível por conta disso que ele acabou dizendo, né? Porque você acaba mesclando toda a musculatura e você acaba também estabilizando o core. E isso é muito importante quando você vai pensar no desempenho de algum esporte ou de alguma outra modalidade. Mas eu tô com ele também que você também ganha muita força no supino, só de uma maneira mais isolada. Então, depende muito do para quê, mas em ambas as modalidades são muito importantes, né? Você pode conquistar isso daí. O Silvério falou um pouco disso, cadeia cinética fechada e aberta, né? Que você tem até mais facilidade de usar a cadeia aberta na musculação. Na calistenia, a gente tem uma facilidade maior, né, Vero? De isolar a musculatura, você acabou dizendo isso, né? Então a gente vai trabalhar. A beleza da calistenia talvez seja essa, você trabalhar um agrupado mesmo, né? Você não tem essa facilidade. Assim, as pessoas querem ficar até. As pessoas gostam de inventar exercício isolado, né? Fazer o bagulho isolado para dizer que vai crescer a tal musculatura. Por exemplo, tem muita coisa de marketing em falar. Você só vai ter pernas grandes se você fizer esse exercício. Na verdade, e o cara já fazia tipo muitas outras coisas juntos, né? E na verdade a base é o composto, galera. A base é o composto. O exercício isolado, né? Até mesmo na calistenia, cara, é considerado como exercício, para mim, é exercício acessório. Acessório, algo que você deixa para o final do seu treino ou que você faz de forma combinada, aplicando aí uma técnica avançada de treinamento, como por exemplo, você quer trabalhar aí a sua perna, por exemplo, faz um biset, aí coloca um isolado, né, pré-exaustão, aí você coloca um outro composto, tá? No meu Instagram ele tem um exemplo aí, que eu faço biset lá. O primeiro exercício que eu faço é um CC Squat, ou seja, aquela posição que eu faço de agachamento, colocando lá os joelhos para frente, né, mantendo o tronco totalmente reto, eu acabo tirando os posteriores de coxa da jogada e os glúteos, né, e transferindo o quadríceps. E também criando uma alta tensão mecânica no joelho, né, isso aí tem que tomar cuidado também, porque não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de agachamento. Mas ali eu consigo transferir, né, a maior parte da tensão mecânica para a parte anterior da coxa e em seguida eu já coloco um outro exercício composto, um agachamento com salto, porém pausando 3 segundos, ou seja, eu coloquei duas técnicas avançadas, né, em uma única série de treinamento, que ali, com aquela pausa que eu dou ali, é tipo equivalente a 1.0, tá, para eliminar aí a força elástica do movimento, ou seja, ao invés de fazer agachamento com salto, tipo, Vini usando a força elástica, eu chego ali, pauso 3 segundos e depois eu uso a força para poder, né, explodir novamente, entendeu? Então, isso aí é você trabalhar de forma inteligente, né, usando o seu peso como ferramenta, utilizando aí o que você tem à disposição, esse isolado, técnica de pliometria, né, e também pausa, tudo numa série só, isso é possível. Isso é bom para a hipertrofia, é bom para a musculatura e para diversas coisas, né? Perfeito, mano, Vero. O Ricardo também disse aqui uma questão interessante, que é um pouco mais aprofundada já.
ele fala de tempo de tensão na musculatura. E isso é muito interessante, né, velho? Que é uma coisa que contribui bastante para a hipertrofia. E que às vezes muitas pessoas pecam nisso aí. Então é um fator que ele vai te dar uma boa resposta ali se você deixa aquela musculatura tensionada. A gente sempre fala, né, velho, da academia, do lance da panturrilha, né? Que normalmente são movimentos mais curtos, né? Porque não é uma musculatura tão grande. E às vezes a galera faz rápido demais, acaba não deixando a musculatura tensionada tempo suficiente. E isso vai jogar contra você nesse aspecto de hipertrofia. E o mesmo a gente consegue aplicar alguns detalhes no movimento básico, que seja, por exemplo, o pull-up. Se você faz um pull-up, mas no momento em que você retorna ali na posição inicial, estende os teus cotovelos e você descansa, a tua musculatura não está trabalhando, né? A tua ênfase principal ali, que seria a tua grande dorsal, ela não está na atividade. Então tem alguns pequenos detalhes, né, velho, que você pode compor ali no teu treinamento, de, pô, tenta não aplicar esse intervalo entre execuções, tenta deixar a musculatura mais tempo contraída. Existem algumas técnicas para isso, de tempo de contração, pico de contração, num ponto máximo ali que você pode aplicar, mas esse é um fator que ele é realmente muito importante. Vou te passar algumas perguntas aqui, mano, velho. Tem alguma coisa para falar em cima disso aí? Não, segue o baile aí, vambora. Aí, ó, eu manda acho que as perguntas você aí. meio que já respondeu, mas manda bala aí. Treinar perna só unilateral dá resultado? Você já passou por esse tema, pelo menos? Dá, esse rapaz é meu aluno, rapaz. Ele só treina no lateral, pô. O melhor pistol squat é o dele, mano. Ele faz o movimento, tipo, ele não bambeia para um lado nem para o outro, ele faz 20 pistol squat, cara. Boa, E dá resultado sim, entendeu? Dá resultado. Treinar perna, né, unilateral, não só dá resultado, como também melhora a questão do equilíbrio, né? Trabalha aí a questão das unidades estabilizadoras, né? Então, cara, treinar, na verdade, todo exercício de perna precisa ter movimentos unilaterais, tá? Todo treinamento de perna, eu considero importante colocar exercícios unilaterais. Tanto compostos como aí isolados, às vezes também, tá? Mas aí normalmente mais composto, por exemplo, você fazer um step up, né? Você pode fazer step up, que é uma subida no banco, né? É uma subida, aí você pode fazer trocando também, entendeu? Você pode fazer também o pistol squat, você pode fazer o agachamento unilateral com a perna cruzada atrás, né? Então tem várias formas de você trabalhar unilateral e eu considero importante no treinamento, né? Não só de perna, mas também de membros superiores também, beleza? É isso aí. Boa, mano, Vero. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Exercícios compostos como na calistenia, trabalha mais a estrutura do que exercícios específicos? O que você entende? Cara, trabalha... Vero? Acredito que eu já respondi a pergunta dele, cara. O exercício composto tem que ser a base do teu treinamento, entendeu? A base prioritária é exercício composto. Senão você não vai evoluir. Outra coisa também que eu tinha esquecido de falar para vocês, acerca de treinar até a falha, né? Como havia dito, deixa para fazer a falha nos momentos finais do seu treino, como finisher, né? O finisher, tá? Aí pode ser alguns exercícios compostos, pode ser exercícios isolados principalmente, ou até mesmo circuitos combinados. Porém, eu recomendo que no começo do seu treino, nos exercícios aí de alta tensão mecânica, ou na faixa de reps moderadas, que você não vá totalmente até a falha, porque você pode matar o volume do seu treino. Então, por exemplo, eu fiz ali o pike push-up, eu fiz aí 10 repetições. Depois, agora o meu segundo exercício vai ser a flexão de braço. Eu vou fazer até a falha, todas as séries. Aí depois, tu vai fazer mais outra quantidade de exercício e você não vai conseguir fazer num volume bacana. Então, você vai acabar matando o volume do seu treino. E uma das coisas importantes para a hipertrofia também é a questão do volume, tá? Você colocar volume e intensidade. Você tem que saber equilibrar essas duas coisas, beleza? É por isso que muitas vezes, Troia Lima, mandar um salve aí, ó. Guerreiros de Fé, tamo junto, ó, mano. Apareceu na live aí, show de bola. Estamos falando de hipertrofia aqui, meu camarada, beleza? Tamo junto, ó, tá treinando, ó. É como sempre, mano, a vida do cara é treino o tempo todo. A vida de um atleta é essa. É só treinar, mano. Pra ser o campeão do mundo. Tamo junto, meu camarada. Então, voltando aqui na fala da hipertrofia, que eu tava falando, né? Eu tava falando de
das repetições, né? Volume, sobre Então, equilibrar bem o volume, que é importante. equilibrar o volume. Então, por isso, muitas vezes é interessante você ter um acompanhamento de um profissional, porque o cara que é profissional de educação física, ele vai te avaliar, né? Assim como eu e o Hugo, a gente avalia os alunos, a gente consegue prescrever um treinamento periodizado, né? Com base no nível daquela pessoa e consegue equilibrar o volume e a intensidade do treinamento. Então, por isso que você treinar com um profissional, você não precisa se preocupar em ficar montando treino, e muitas vezes montando treino de forma aleatória, né, que é isso que a maioria das pessoas faz, ou pega um treino qualquer na internet, aí no outro dia faz um outro treino, e acaba que tipo, ela não cria uma certa constância no treinamento. Né, e aí acontece que ela vai tipo, do nada até o lugar nenhum, porque você tá aqui, você tem que chegar até o objetivo, aí você vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, você fica andando em um labirinto e nunca chega onde você quer, entendeu? Então é interessante aí também, ou você, né, pesquisa muito, estuda bastante, ou então, uma forma fácil aí, que vai te ajudar é contratar aí um profissional para te ajudar, né? E muitas vezes você aprende com esse profissional e depois você até consegue seguir aí o treinamento, se você, né, consegue ver aí, sabe, aprender, né, como que funciona o sistema do negócio, entendeu? Basicamente isso. Perfeito. Fiz propaganda já aqui. Mas tamo junto. Normal, faz parte. Essa história de pegar treino pronto é um belo do tiro do escuro, né? Ser o mínimo de parâmetro. E às vezes você vai até acertar, mas às vezes também você vai errar feio, pode acabar se machucando, pode acabar tendo algo que não é eficiente para você. E é uma coisa que a galera faz muito, né, Vera? Pega o treino, ou então se inspira, por exemplo, pega o atleta e o Troia e vai falar, cara, eu quero fazer o treino igual o dele porque ele é bom, ele já representou lá o Brasil. E não necessariamente esse treino que é do Troia pode ser o bom para aquela pessoa, né, Vera? Exatamente. Exatamente. Ou seja, na verdade, pode até ser, mas você teria que adaptar para o seu nível. Exato. Né? Que cada pessoa, é assim, ó, existe o princípio no treinamento, é o princípio básico da individualidade biológica. O que é a individualidade biológica? Significa que o mesmo exercício, a mesma série, mesmo intervalo, ou seja, vai ter efeitos diferentes em pessoas diferentes, entendeu? Ou seja, o meu 100% é diferente do 100% do Hugo, que é diferente do 100% do Léo, que está comentando aqui, e do Eduardo e do Troia, entendeu? Cada um tem ali o seu limite, né, diferente. Então, por isso que é importante a questão de você ter uma avaliação com o profissional ou saber se autoavaliar para poder fazer aí, dosar a intensidade do exercício, volume e intensidade do exercício, porque cada pessoa vai ter um volume e intensidade diferente. Basicamente isso. Perfeito, Mano Vera, perfeito. E é isso, galera. Eu gosto de conversar com esse pessoal aqui, porque todo mundo que passou até hoje, eles são ali um pé mesmo no chão, né? Um tiro de realidade, porque enquanto tem muita gente que vende um marketing, que igual o Vera falou, o suco detox ele é milagroso, o treino aqui ele é milagroso, faça não sei o que em tantos dias. E, pessoal, não funciona dessa forma, não existe uma receita de bolo. Geralmente, quem é mais responsável, quem vai te passar uma informação técnica, pelo menos que vai tentar te agregar com mais qualidade, vai falar que existem milhões de coisas que são relativas, né, Mano Vera? E você tem que tomar cuidado com diversas coisas. E o milagre, nesse sentido, ele simplesmente não existe, né? E às vezes as pessoas esperam por isso, né, Tiagão? Não, isso aí não existe, não. Isso é tudo marketing. A galera quer vender, entendeu? Que nem eu coloquei lá a série de antebraço, né? Fiz uma série de antebraço ontem e eu postei no Instagram a sériezinha de antebraço que eu fiz. Aí na hora de colocar no story, eu coloquei assim, desenvolva braços gigantes em 10 anos. Entendeu? Eu fiz o marketing ao contrário. Exato. Né? Eu fiz o marketing totalmente ao contrário, porque eu poderia dizer, construa braços gigantes em, sei lá, 2 semanas. Né? 2 semanas é ideal, 15 dias, porque a galera gosta de bagulho rápido, né, mano? Quer evoluir em 2 semanas. Mas, mano, não tem atalho, velho. Quem diz que tem atalho, é marketing, mano. Entendeu? Exato. Por exemplo, o profissional, ele vai te ajudar, porque você vai seguir no caminho certo. Mas, mano, o caminho certo não quer dizer que é o caminho fácil, mano. Não é o caminho fácil. Porque a gente vai colocar você para fazer o treino da forma certa, intensa e de constância,
E muitas vezes não vai ser um bagulho tão agradável, digamos assim, porque você vai ter que seguir aquilo com intensidade, você vai ter que ir até perto do teu limite, entendeu? E muitas vezes fazer isso, né, durante um tempo, não é algo fácil, entendeu? Porque não existe coisas fáceis. As coisas boas, elas não são fáceis de ser conquistadas, elas demoram, entendeu? Então, quando tudo que você vê que é fácil, ou vai embora fácil, né? Ou vai ter uma consequência que você vai ter que pagar, porque aqui se faz, aqui se paga, entendeu? Então, o que existe? Existe o hard work, o trabalho duro e a constância ao longo dos dias. É isso que vai trazer o resultado, e esse resultado é a longo prazo, é subir uma escada. Porque se você for subir aí 5 degraus de uma vez, você vai querer dar um passo maior que a sua perna e você vai cair, entendeu? Então é basicamente isso, entendeu? É seguir de pouco em pouco que uma hora tu chega lá. Eu botei um shape de magrelinho até o shape trincadinho lá, mas eu postei o tempo que foi 1 ano, não foi 3 meses, tá entendendo? Então é isso, ainda estou em construção ainda, então eu tenho aí de calistenia mesmo, treinando calistenia e agora treinando, combinando, agora eu combino a musculação também, então eu estou aí com 2 anos, né? Desde 2019, entendeu? E assim, ainda estou em construção. E eu sei até onde eu consigo chegar, entendeu? E sem tomar nenhuma parada. Só na comida mesmo. Suplemento que eu tomo, suplemento com creatina, né? E albumina. Agora eu tô com whey protein aqui também, que eu vou pegar de um amigo aqui. Mas é o básico, entendeu? Para ajudar a repor na proteína. Porque o meu ovo lá, com a sardinha, eu vou comer ainda. Não vou deixar de comer. Entendeu? Porque a alimentação também faz parte. E isso não vai me dar resultado em 1 semana, em 2. O resultado vai vir daqui a vários meses, anos, tá? Então, para você ter um shape da hora, galera, um shape bacana, um shape que chama atenção ali na rua, que é realmente forte, fibrado mesmo, vai levar no mínimo 3 anos. Daí para cima, anos e anos de construindo um negócio. Então, não adianta você ter pressa. O negócio é curtir o processo. É curtir o dia a dia. É curtir ali, você tem que viver o hoje. O que você pode fazer hoje? O seu treino da melhor forma possível. E amanhã, o seu treino da melhor forma possível. E no outro dia, o treino da melhor forma possível. E aí você começa, né, vai viver no processo, tem que viver o processo. E não o imediatismo, tá? Porque a maldição de hoje em dia, com a tecnologia e com o conforto e com a facilidade, é o imediatismo. As pessoas querem tudo para ontem, né? Querem tudo da forma mais fácil, da forma pegar o caminho mais curto, entendeu? Mas o caminho mais curto é aquilo, vai embora fácil ou vai te trazer alguma consequência negativa. Então o negócio é ir pelo caminho da pedra, treinar intenso, pesado e lidar com as dores, com as renúncias, né? E tudo mais. Falei pra caramba, mas é isso. Show de bola, show de bola. Só falar com a galera do chat aqui. Léo, obrigado pelas palavras. Falou que é fera. Cara, com tanto atleta fera que já passou por aqui, eu me sinto até... Não sei nem se eu tô no nível desses caras aí, mas muito obrigado pela palavra, meu mano. Um salve aí pro Edu. Tamo junto aí, Edu, que tá sempre com a gente. Eu não sei seu nome, meu brother, mas tá aqui marcado como C_Hatp. Ele fala que sente falta sobre um conteúdo de calistenia mais voltado para emagrecimento, né? E essa foi até uma conversa que eu tive aqui com o Thiagão, que a gente provavelmente vai trazer outros temas, né, em cima dessa linha de raciocínio, mas provavelmente a gente vai falar uma vez aí também sobre emagrecimento, tá? Então tem muita coisa que a gente vai trazer ainda de detalhe, posso até te adiantar algumas coisas depois, mas a gente vai falar sobre esse tema. Vamos falar mesmo. Rotina, é isso mesmo, galera. A consistência, que foi a tecla que o Mano Vero bateu aqui agora, é isso que dá certo, né? Se a gente pensar em algum atleta olímpico, o pessoal se dedica anos e anos e anos. O Bolt fala, né, que se dedicou 20 anos lá para correr um pouquinho mais rápido, né? Quando a coisa funila mesmo, ele ganha muito pouco tempo, né? Muito pouco performance ali, porque ele já é um cara bem evoluído. Isso, você está falando de anos, às vezes, para correr alguns décimos mais rápidos. Então, cara, é passo a passo, não vem da noite pro dia. Isso o Mano Vera adiantou bem aí para vocês. Tamo junto. Tem algumas perguntas aqui que eu vou passar pro Thiagão.
Vamos lá. Demorou. Galera, as perguntas chegam para mim totalmente fora da ordem cronológica. Então, se eu tô demorando para ler alguma aqui, eu peço desculpa. Mas se vocês já fizeram live alguma vez aqui no Instagram, cada hora vai chegando e ela não vai entrando na ordem certa. Então, eu tô passando aqui no critério que eu tô vendo na minha ordem aqui, mas que não provavelmente é a ordem cronológica que elas foram lançadas, beleza? O Subalder mandou aqui, ó. Qual treino você curte mais? Voltado à força ou aquele mais metabólico? Qual que é a tua preferência aí, Mano Vera? Cara, eu vou te falar que meu primeiro ano treinando calistenia, por mais que eu tenha ganhado massa muscular, né, os treinos eram de caráter mais metabólico, eu treinava mais em circuito. Mas por que eu treinava dessa forma? Porque o Mano Vero, naquela época, treinava na hora do almoço. Ou seja, eu bati o cartão às 11 horas e eu corria pro poliesportivo. Lá só tinha uma barra e uma paralela. Então eu ficava treinando em circuitinho lá. Entendeu? Fazia umas barras, fazia paralela, flexão, remada. Barra, paralela, flexão, remada. Na verdade, eu treinei só basicamente esses 4 exercícios, variando pouco. Varia pouco. Aí fazia uma flexão pike, aí fazia, claro, fazia perna também, né? E às vezes ficava correndo na pista e fazia barra, corria na pista, fazia flexão, enfim. Eu fazia treinos mais metabólicos, né? Hoje em dia, eu treino mais força. Eu treino mais força, tá? Então, mas assim, eu também gosto do treino metabólico. Então, eu gosto das duas coisas, entendeu? Só que o que eu tô fazendo mais ultimamente é o treino de força. E às vezes eu me dou a oportunidade de fazer um treino metabólico, eu também curto pra caramba, porque é um treino mais dinâmico, é um treino que puxa um pouco mais também do cardio, né? Ou às vezes treinando aí com umas séries maiores também, com séries, várias séries de repetições, tipo até a morte, entendeu? Então eu gosto também de treinar dessa forma, entendeu? Então, gosto dos dois, cara, é isso. Perfeito. Eu também gosto dos dois. Acho que se tivesse que eleger um deles aí, eu sou um pouquinho mais fã da força, né? Sempre treinei mais assim. Tem toda a questão da altura na calistenia. Eu me sinto mais à vontade para realizar os movimentos sets and reps, mais dificuldade nos movimentos estáticos, mas eu também gosto bastante dos movimentos estáticos. Enfim, resumindo a pergunta entre um e outro, eu gosto um pouco mais do tensional e da força, mas também sou um grande fã do metabólico. Eu acho que às vezes você precisa treinar também o que você não é tão bom, né? Porque a evolução passa muito por conta disso. O Ed manda essa daqui, Thiagão. Se eu tomar glutamina, vou ficar com os glúteos igual das meninas? Eu não sei se ele perguntou isso na brincadeira ou não, mas existe um mundo em que alguém realmente tem essa dúvida e eu vou levar na seriedade, Thiagão. Ah, não. A resposta é não, cara. Pra você ficar com glúteo igual das meninas, pô, você vai ter que treinar. Depende de que menina, cara. Que menina você tá falando, entendeu? Tem várias meninas com vários glúteos diferentes, entendeu? É igual da Graciane Barbosa, você vai ter que tomar os bagulho também, entendeu? Então, cada coisa é uma coisa, entendeu? A glutamina, cara, eu considero ela muito importante para a questão da imunidade, entendeu? Ela ajuda também no processo da recuperação muscular, mas é comprovado cientificamente que ela ajuda muito na questão da imunidade. Já fizeram, tem até um artigo que fizeram com a glutamina, com maratonistas, né, que suplementavam a glutamina após o treino de corrida, entendeu? E esses maratonistas, eles tiveram aí melhor recuperação e, além disso, não ficaram doentes, né? Não pegaram virose, não pegaram, ficaram com a imunidade melhor, né, em comparação ao grupo placebo, entendeu? Então, hoje em dia eu vejo a glutamina como um excelente suplemento aí na questão da imunidade. É isso. Perfeito. Agora, para glúteo, não. Vai agachar, filho. Tem sido muito receitado mesmo, né? A galera tem essa comprovação da eficácia mais voltada realmente para o sistema imunológico. Eu imagino que a tua pergunta tenha sido uma brincadeira, mas caso você não saiba aí qual a real função da glutamina, foi bem isso que o Thiago explicou, muito mais voltado ao sistema imunológico. E aí eu gosto também de suplementar, porque eu fico imaginando aquela, assim, sabe que quando você pega, eu sou um cara ectomorfo clássico, né? Então quando você pega ali uma gripe, uma virose, você acaba perdendo muito, né, ali do shape conquistado, digamos assim. E aí você imagina que você não consegue mensurar isso, mas se através da suplementação você evita que você, por exemplo, em uma determinada semana fique doente, pô, aquilo pode não trazer um resultado tão visível para você, porque você nunca saberia porque você não está doente. Mas o fato de você ter evitado aquele momento, e a glutamina ela pode te ajudar nisso, né?
significa muito para o planejamento do teu treino no ano inteiro, né? Então eu levo um pouco dessa questão aí comigo, eu sempre procuro tomar, porque se eu deixar de ficar doente uma ou duas vezes aí no ano, eu acho que ela pagou a sua promessa ali para mim. Acaba avacalhando. Tá, eu vou falar uma coisa aqui para ele ficar com glúteo igual das meninas. Já repararam que as meninas gostam de treinar a perna e elas treinam perna quase todo dia? Então tem que treinar a perna todo dia. Tem como treinar a perna todo dia? Tem. Tem como treinar a perna todo dia. Eu tenho alunas que treinam perna todo dia, tá? Só que assim, a gente dá uma segmentada, né? Tipo qualquer exercício que faz todo dia. Então, a gente coloca o foco em um dia anterior, no outro dia mais posterior, de forma mais isolada, e aí no terceiro dia, né, o ABC, digamos assim, o C é o glúteo, isolado. Aí no outro dia volta também aí, voltado mais pro anterior. Então tem como treinar a perna todo dia. Claro que também treinando aí combinado, né, coloca exercícios de membro superior, exercícios de core e tudo mais, entendeu? Mas tem como fazer uma rotina, né, para poder treinar a perna todo dia, e passar uma temporada treinando perna todo dia vai te ajudar, né, a fazer aí, a ter um volume maior aí nas pernas, entendeu? E é isso. Muscle up. Muscle up é força ou técnica? E aí, responde essa daí, Hugo. Muscle up é força ou é técnica? Meio que eu peguei a pergunta dele, um combinado dos dois, certamente, né? Mas eu sempre falo aqui que a força, ela se divide em algumas vertentes, né? E o muscle up, o básico dele, o clássico, ela vai passar muito pela tua força de potência, que ela pode ser trabalhada de uma maneira específica, né? Então as forças, elas andam ali de mão dadas. Se você tiver uma força máxima muito alta, que é o que a gente estava falando aqui de tensional, se você consegue, por exemplo, num pull-up, colocar muita sobrecarga, ele vai te auxiliar, né? Você vai estar leve o suficiente para também gerar um movimento potente. Mas se você trabalha o gesto de potência de uma forma específica, acaba linkando muito mais aí na tua pergunta. Então, para os meus alunos ali que estão com ênfase no muscle up, eu sempre falo para eles fazerem aquele high pull. High pull nada mais é do que uma barra rápida, né? Uma barra potente. E aí você pode trabalhar... É o peito, né? Exato. Quando você trabalha potência, não necessariamente, também em cima do que o Thiagão falou, você precisa levar o teu treino até a tua falha, porque aí você nem vai conseguir executar com velocidade, né? Uma vez que a fadiga vai bater no ATP baixo ali, você vai descendo um pouquinho a cadência do movimento. Então, se você tem que trabalhar com o volume baixo. No muscle up, dá para fazer dessa forma. O que você acha aí, Thiagão? Cara, assim, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade em exercício explosivo. Eu não sou explosivo. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer o muscle up clean. Até hoje eu não faço, eu estou trabalhando para isso. Então, quando eu estou fazendo a série de barra explosiva, geralmente eu faço 3 repetições. Porque se eu fizer mais repetições, aí eu vou cagar o volume do treino, entendeu? Tipo, eu vou zoar o volume do meu treino. Então, o ideal faz poucas repetições e aí você compensa esse volume aumentando o número de séries. Então, 6 séries de 3 repetições, 7, 8, 10 séries de 3, até fazer 30. Ou seja, 10 séries de 3 é totalmente diferente de fazer 3 séries de 10. Certo? É totalmente diferente, tá? E aí você compensa o volume, né? Porque aí você vai ter a potência e a força explosiva para fazer o movimento. Então, se você quer fazer o muscle up, né? Assim como eu estou na busca de um muscle up fazer limpo, porque o meu é muito feio, eu só faço com keeping, né? E porque o meu ponto fraco na calistenia é a força de puxada, eu tenho muita pouca força de puxada, eu tenho mais força para empurrar, fazer dip. O dip eu faço com 70 quilos. Mas vou fazer uma barra com 30 quilos, até faço uma, mas fazer 35, 40 eu já não faço. Eu já morro, entendeu, na barra, já não sobe nada. Ou seja, é algo que eu tô aí correndo atrás do prejuízo também, né? Algo que eu preciso melhorar, entendeu? E aí também a questão da potência vai ter que trabalhar junto, né? Então, uma das minhas metas para esse ano, né, em termos aí de performance na calistenia, é melhorar a minha puxada, tanto em potência, né, quanto na força máxima também. Porque a força no dip eu já consegui o que eu queria. Agora eu preciso melhorar a força de explosiva na puxada. E para fazer o muscle up limpo, você precisa ter força explosiva na puxada. E aí o que ele disse? Progressão. Tem que fazer a barra boa, depois tem que fazer o high pull-up, aí depois a pull-up até o quadril, né? Então tem que ter a força de puxada para fazer o muscle up bacana. Então tem que melhorar a base da pull-up. Se você não tiver a base da pull-up boa,
o teu muscle up também não vai ser bom, beleza? É isso. Só para passar também, WT, que a gente falou sobre força e é tudo isso aí mesmo. E aí tem a questão também da técnica, né? Porque ele não deixa também de ser um movimento técnico. Então, talvez ali um ponto muito importante que as pessoas às vezes têm mais dificuldade no primeiro momento é que ele parece visualmente um movimento exclusivo numa linha vertical, né? Então parece que você vai puxar para cima e acabou. Mas ele existe um certo, por mais clean que seja ali o muscle up, né? Que é feito de uma forma estrita, você entra na barra de uma certa rotação. Então você entra um pouquinho na diagonal, a linha do teu pé no momento inicial ele passa um pouquinho à frente da linha da barra para que você possa fazer um pouquinho de rotação em cima. Então existe a parte técnica do muscle up, só que talvez aí a questão mais preponderante seja a força de potência mesmo, né? Porque quando um cara é avançado, você provavelmente já viu o muscle up dele, ele faz até o slow muscle up, e aí a técnica acaba sendo mais no grip, né, do que propriamente no movimento como um todo. Então, se o cara é muito forte, se ele tem toda essa força de potência trabalhada, muito provavelmente ele já tem um muscle up, mas só fazer essa ressalva aí que também existem aspectos técnicos no muscle up, e principalmente para quem está aprendendo, se você tem uma boa técnica, te ajuda muito a chegar lá mais rapidamente, né? Deixa eu ver aqui. Olha a pergunta do mano aí, velho. Qual foi? Olha o comentário aí. Ele tá trolando, como diria a internet. O cara é muito engraçadinho. O whey com cimento é bom para ganhar músculos concretos? É, velho, excelente, mano. Mas assim, né, tem que fazer a massa bem boa, né, mano? Água, o cimento, a areia e as pedras também, entendeu? E aí o ruim vai ser na hora de sair esse negócio aí, cara, mas é algo bem concreto. Live sobre o quê? Cheguei agora. Manda aí pra ele, hipertrofia e calistenia, beleza? Então, como aplicar, né, o treinamento do peso corporal com peso corporal para hipertrofia muscular, o ganho de massa. Acho uma boa ideia treinar a panturrilha todos os dias e com muitos números de reps? Não. Não. E não. Dia sim, dia não seria um protocolo bacana, mas também 3 vezes na semana no máximo, tá? Inclusive, no meu Instagram ele tem um protocolo de panturrilha que eu coloquei todas as instruções lá, tá? E assim, a gente trabalha com altas repetições, beleza? Tipo acima de 20, tá? E também variando aí a posição dos pés, né? Para frente, para dentro, para fora e também a panturrilha também sentada, entendeu? Então tem várias formas de trabalhar a panturrilha. Eu coloquei lá no meu feed um protocolo de panturrilha com peso corporal, então se quiser dar uma olhada lá e ver como funciona, vai ser bacana também. Não treina todo dia não, tá? Treina 2 a 3 vezes na semana, tá bom. Vero, essa aqui ele pergunta o que a calistenia acaba desgastando mais aí no nosso corpo e o que a gente deve reforçar. Você falou bem a questão do ombro, né? Que ombro tem um índice de lesão muito alto e a gente utiliza muito na calistenia. Esse foi um ponto que ele já falou aqui. Mas que outras estruturas você recomendaria o nosso amigo a reforçar, Thiagão? Manguito rotador, beleza? Manguito rotador é algo que você precisa tá sempre reforçando, tá? Também questão de punhos também é interessante e questão de mobilidade, tá? Mobilidade também é importante estar trabalhando. Até, tipo, tanto no cross quanto na calistenia, até na musculação também é negligenciado isso, mas é interessante sempre trabalhando o manguito rotador, né? E aí a mobilidade, tá? De ombros também, porque acredito que barra e paralela, né? Flexão e suas variações, e como a gente trabalha muito com exercícios compostos, esses exercícios compostos exigem bastante do ombro. Então, você precisa sempre, por exemplo, no começo do treino, que eu até falei como montar a sessão de treinamento, aquecer os ombros é algo muito importante, né? Aquecimento articular, beleza? Panturrilha. O cara fala ali, panturrilha é genética ou treino correto? As duas coisas. Eu tenho panturrilha, tipo... As pessoas dizem que minha panturrilha é grande, mas por questão genética. Eu treino panturrilha, tipo, 2 vezes ou 3 vezes no mês, entendeu? Eu treino pouca panturrilha, tá? Mas porque, no meu caso, é genética. Mas dá pra você alcançar, ter panturrilhas boas. E, assim, o cara perguntou por que não treinar todo dia? Porque você precisa também descansar a musculatura. Então, tipo, não vai adiantar você colocar uma frequência altíssima se você quer hipertrofia, porque tem que ter um intervalo de descanso
para a tua musculatura, porque é no descanso que vai ocorrer a hipertrofia. Quando você está fazendo o exercício, né, em si, na verdade você está catabolizando, você está gastando a tua musculatura, entendeu? Você está, tipo, destruindo a musculatura. E aí ela vai só recuperar no descanso. Então, se você fica destruindo todo dia a tua musculatura, você não vai ter ganhos. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver alguma outra pergunta sobre isso aqui. Você falou um pouquinho sobre esse tema, Thiagão, mas o que você, por exemplo, usa hoje aí de suplementação e o que você recomendaria de modo geral para os calistênicos? Cara, beleza. Como eu não sou nutricionista, eu vou falar o que eu tomo e por que eu tomo. Creatina, para força. Beleza? Porque a creatina é um suplemento que melhora a performance do seu treino. E quando você melhora a performance do seu treino, os seus resultados tendem a ser melhores. Se você aí realmente vai treinar de forma intensa, né? Se você vai treinar aí a sua força e vai treinar também com mais repetições e tudo mais, então a creatina ela é interessante, principalmente na questão da força. Quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a tomar creatina, as minhas barras com carga melhoraram bastante as repetições, né? Então, é isso, galera. A creatina, para mim, é o principal. E também, é claro, a questão da proteína, né? A albumina e o whey protein também ajuda na questão da recuperação muscular e crescimento de massa, beleza? É isso. Fechou. O Léo manda um abraço aí. O Léo, show de bola. Me deu norte nos treinos. Tamo junto, Léo. Um agradecimento especial vai para você, na verdade, Thiagão. Galera, essa pergunta aqui do Luiz Miguel, eu não sei responder, cara, mas talvez o Thiagão saiba. Na competição de CrossFit, existe alguma categoria para pessoas com deficiência? Você sabe dessa resposta, Thiagão? Cara, eu nunca cheguei a pesquisar, mas acredito que sim. Acredito que tenha. Acho que eu até já vi alguma coisa de cadeirante, entendeu? Fazendo algumas coisas, entendeu? Mas aí eu teria que realmente fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso. Não vou te falar com certeza, tá bom? Mas eu acredito que sim. Eu também acredito, né? Até porque popularizou bastante o esporte, existem muitos praticantes, então é mais possível para eles realizarem um torneio com essa categoria do que, por exemplo, fazer pro... É que o Luiz Miguel ele quer fazer 200 pistol squat lá na competição do cross. É isso, ele quer ganhar, ele vai ganhar a competição do cross no pistol squat, que ele faz muito, velho. Treinar até a falha na calistenia emagreça. Então, eu tinha falado isso anteriormente, tá? Eu já falei sobre isso, a live tá salva, eu detalhei bem na questão de treinar até a falha, beleza? Mas vamos seguindo, porque tem mais coisa pra falar. Aí depois a live vai ficar salva e tu vai ver. É isso, tá? Vai estar. Ele mesmo fez essa pergunta anteriormente, se a live fica salva e fica assim, meu camarada, é só olhar e depois pegar essas dúvidas, tá bom? Vou fechar aqui, tem algumas perguntas, mas acho que vou fechar tecnicamente com essa aqui, Thiagão. Boa noite. Quantos exercícios por grupo muscular? Como você costuma fazer essa divisão, Veríssimo? Show de bola, cara. Normalmente, cara, eu faço de 2 a 4 exercícios por grupamento, tá? Mas assim, composto, trabalho aí em torno de 4 exercícios, beleza? Por exemplo, vamos trabalhar aí a parte das costas, né? Por exemplo, vai. Pull-up, né? Explosiva, que a gente começa com um movimento pliométrico. Depois a pull-up normal, o chin-up, remada, entendeu? Fazer aí, por exemplo, na parte de push, né? Handstand push-up, paralela, e aí algumas flexões, né? Variações de flexões, entendeu? Na verdade, atualmente, para mim, cara, muitas vezes o meu treino era só um exercício. Era só dip. Tem um dia que eu fiz só dip, entendeu? E aí fazia um ou outro isolado só para questão de fisioterapia, que era elevação lateral e elevação frontal, tá? Então, depende do objetivo. Mas se você quer aí um nortezinho, exercício composto, trabalha aí com 4, 5, 6 exercícios aí, séries, né? Vai variar de 3 a 6 séries, de 6 a 20 repetições. Aí, então, quer dizer que eu vou fazer 6 séries de 20? Não. Claro que não.
Se você fizer aí 6 séries, significa que você vai fazer um treino de força. Aí você trabalhar com menos repetições. Se você trabalhar com mais repetições, aí você abaixa o número de séries, beleza? Então aí 4 exercícios, 4, 5, 6 exercícios, 3 a 6 séries, 6 a 20 repetições. Isolado aí você coloca uns 2, 1 ou 2 que já tá bom aí para cada agrupamento isolado. 1 ou 2 pro bíceps, 1 ou 2 pro ombro, né? Só isoladinho, deixa no final do treino, ou combina, né? Combina com algum exercício composto para fazer uma técnica aí de pré-exaustão ou de pós-exaustão, tá bom? É isso. Perfeito, galera. É um norte aí, né, para vocês. Mas o que ele falou, realmente, você tem que equilibrar o treinamento, né? Ele mesmo falou que faz um exercício e, claro, ele vai dosar o volume e a intensidade em cima desse exatamente. Depende um erro, sabe? Ó, vou falar um erro. Vou falar um erro rapidinho que as pessoas cometem. Por exemplo, faz flexão, aí, por exemplo, faz flexão declinada, 3 de 12. Flexão normal, 3 de 12. Flexão tal, 3 de 12. Ele pegou uma porrada de flexão, fez tudo 3 de 12. 3 de 10. Isso é um erro. Tá? É algo que eu não faria, é algo que eu não passo para os meus alunos. Beleza? Então, o ideal é coloca um exercício de alta tensão mecânica, 5, 6 séries. Depois pega um outro exercício, um pouco menos pesado, mas também de alta dificuldade. Coloca aí umas 4 séries, repetições, 6, 8, 10 repetições. E aí, no final, ou mais pro meio, da metade pro fim, aí coloca aí 3 a 4 séries aí de 15, 20 repetições. Coloca altas repetições pro final, tá? Então, essa é uma forma de você ter aí uma estrutura melhor de treino do que fazer vários exercícios e fazer a mesma quantidade de repetição. Se você consegue fazer a mesma quantidade de repetição, alguma coisa está errada. Uma outra coisa também, que eu ainda não falei, mas que eu gosto de fazer, é treinar para bater volume de rep. É algo que eu gosto bastante. Por exemplo, que eu faço muito com barra, às vezes faço com flexão, até mesmo com paralela. Bater volume de repetição. E para bater volume de repetição, normalmente eu calculo os 100% de um aluno, né? Com base aí na periodização, MATVIEB e tudo mais. Eu consigo calcular os 100% de rep que ele aguenta, e nesse 100% eu calculo aí o quanto que ele deve bater aí, por exemplo, hoje você vai bater 60% das suas reps. Então, coloca a quantidade e ele utiliza o tanto de séries para bater aquele volume. E cada série ele vai até próximo da falha. Significa que ao invés de fazer, por exemplo, 3 de 12, por que ele vai fazer 3 de 12? Se ele consegue fazer, por exemplo, a primeira ele faz 17, e a segunda ele faz 10, e a outra ele faz 7, mas em cada 7 ele foi e deu o melhor dele. Isso é algo muito interessante para a hipertrofia, e isso é algo que vai trazer um resultado muito mais interessante do que fazer 3 de 10. Ou 3 de 12, dá uma diferença. Porque você sempre vai até o teu limite, ou até próximo do limite. E aí, o teu limite, ele vai aumentar depois no próximo treino, e vai aumentar cada vez mais, porque você está sempre ali indo no teu limiar. Isso é legal. Show de bola, Thiagão. Só responder a última do Eduardo do chat. Dá para ganhar um campeonato sobre estáticos? Depende muito do regulamento da competição, né, Edu? Então, a gente tem, por exemplo, um Burning Gate que você consegue apelar muito mais para esse conceito dos estáticos. Agora, vão ter campeonatos ali que eles vão priorizar uma nota para combo, por exemplo. E aí, cara, se você não tiver um combo, você vai ficar muito aquém e provavelmente você não vai conquistar o campeonato, tá? Então, ainda existem muitas vertentes de campeonato, especialmente aqui no Brasil. Né? Lá fora está um pouquinho mais organizado, fala um pouco mais a mesma língua, mas aqui ainda tem muita variação de campeonato. Deixa eu fazer essa pergunta aqui para você agora, Thiagão. Levantando uma questão aqui que se aplica na musculação e na calistenia, treino full body todos os dias. Gostaria de saber o que vocês têm a dizer sobre esse método. Inclusive, entrou o Carlos aqui com a gente, o Veríssimo. E ele é o cara que tá nessa linha, né? Queria mandar um salve aí para você, Carlão. Tamo junto, moleque, gente boa pra caramba. Que primeiro que você pode responder pro Zidane, Thiagão? Vou responder para ele que, tipo, o treino full body vai ser bacana para ele fazer condicionamento físico, tá? Ajuda bastante, mas se ele quer hipertrofia, não é o ideal, beleza? Eu não considero... Você vai ter uma hipertrofia? Até vai, tipo, mas
não é o ideal para hipertrofia muscular. Mas se você quer ir na questão de força ou de condicionamento físico principalmente, é melhor. É melhor não, mas é uma opção boa, porque você está trabalhando o seu corpo todos os dias. A questão é, se você aplica uma intensidade, que é inclusive uma intensidade interessante para hipertrofia, no outro dia tu não vai conseguir treinar bacana, porque a tua musculatura precisa de descanso, beleza? Ela tem que ter um intervalo ali de descanso aí de 24 horas, 24 não, 48, 70 horas, entendeu? Precisa aí de um dia ou dois de descanso para você dar um novo estímulo. E normalmente no full body, se tu faz uma flexão hoje e tu faz amanhã e depois no outro dia, né? Tu vai ter uma certa hipertrofia, mas não é o ideal, tá? Não é o ideal. O ideal é que você aplique o que eu havia dito, alta tensão mecânica, colocar alguns exercícios aí até a falha, colocar altas repetições, sentir realmente que você deu um estímulo suficiente para a tua musculatura e dar o descanso para essa musculatura. Um dia sem fazer ou 2 dias sem fazer, que é, digamos, o ideal, tá? O full body, eu acho da hora. No CrossFit, os caras só trabalham full body, entendeu? É full body quase todo dia. Os caras são a elite do condicionamento físico. É difícil alguém bater condicionamento físico com um cara que é crossfitter, tá? Mas a questão da hipertrofia mesmo, né, o ideal é ter aí o descanso, tá? Geralmente, normalmente é você trabalhar segmentado a musculatura e dar um intervalo de descanso para você treinar ela 1 ou 2 dias depois. Zidane, eu tô de acordo com essa ideia e a gente precisa só observar o seguinte também, quanto mais avançado é o indivíduo, foi até uma observação do Subelder, isso faz mais sentido que o Thiagão tá falando, né? Então, quanto mais você aguenta ali um estímulo mais alto, você tende, o que não é uma receita única, mas você tende a espaçar mais os treinamentos com esse objetivo de hipertrofia. Então, o seu corpo ele aguenta um estímulo maior, você aguenta fazer um número mais alto de séries, uma intensidade mais alta e, naturalmente, você vai precisar de mais tempo para descansar. Então, por exemplo, os fisiculturistas, na grande maioria, treinam uma única vez aquela musculatura, certo? Então, como eu falei para você, não é uma regra, mas é uma tendência, tá bom? E aí, se você pegar o exemplo ao contrário, quando você está lá iniciando numa academia, né? Então, o primeiro treino do professor, normalmente ele te passa um full body ou pelo menos ele divide o superior do inferior. Por quê? Porque aquela pessoa chegou não condicionada, ela não vai conseguir aplicar um estímulo tão forte para precisar de uma recuperação maior, né? De um tempo maior de recuperação. Então, ela não tem nem bagagem o suficiente para dar um estímulo tão alto e se ela fizer, provavelmente vai ser um erro técnico, ela vai se machucar, ou ela vai dar um estímulo acima do que ela aguenta. Então, surfando um pouquinho da intensidade dependendo da pessoa. E aí, como o Thiagão falou, quanto mais nível você tem, mais você tende a espaçar, tá bom? Agora, isso varia também, a gente está falando de hipertrofia. Mas se o teu treinamento ele é focado em performance, isso tudo pode mudar, né? Então, se você está pensando ali... Exatamente. Que foi mais ou menos o que o Veríssimo disse em relação ao CrossFit. Eles acabam treinando muitas vezes um treino muito agrupado, mas o objetivo deles não é somente hipertrofia. Então existe um outro método por trás, você às vezes acaba até correndo um risco maior de lesão, mas isso envolve o esporte, né? Dependendo do quanto você queira competir. Se a gente pegar a vida de um atleta olímpico, a lesão ela faz muito parte, né? Então você está sempre ali testando o teu limite, você tem uma obrigação de concorrer num nível muito alto. Então o treino ele é dosado para que ele esteja sempre ali no teto. Tem horas que ele vai passar um pouquinho no teto e infelizmente vai romper alguma coisa. Muitos deles têm cirurgia, né? E aí depende muito, muito, muito também do objetivo final da coisa. E como a nossa live está falando um pouco mais de hipertrofia, o que o Thiagão falou é uma verdade. Você tende a espaçar um pouco mais e minar mais direcionado àquela musculatura, certo? O Zidane é lutador, pô, por isso. O Zidane é lutador, então cara, é interessante o full body, velho, condicionamento físico, entendeu? E assim, é até legal às vezes, tipo, por exemplo, fazer um full body, mas aí pega, principalmente para quem é lutador, eu gosto, por exemplo, dependendo da modalidade, é claro, né, eu gosto de aplicar bastante potência. Trabalhar aí a pliometria, tanto nos membros superiores quanto nos inferiores, tá? E também a questão do core, beleza? Acho que é o principal, treinar core todo dia, tá? Isso aí é algo que eu recomendaria fazer. Se você faz o full body, dá uma atenção pro core todo dia e tenta encaixar, né,
pliometria algumas vezes na semana no seu treino full body. Na verdade, o seu treino full body dá para você fazer tanto a questão de resistência, né? Dá para você também colocar pliometria e dá para colocar também uma série de hipertrofia também, se você der um intervalo de descanso. Aí, por exemplo, se você vai treinar, se você treina de segunda a sexta, né? Coloca o teu último dia, tipo, para hipertrofia, entendeu? Coloca aí séries mais intensas, repetições aí, faixas moderadas e tenta dar um estímulo aí até próximo da falha também. E aí tu descansa sábado e domingo e segunda-feira tu reinicia, entendeu? Então, cara, são diversas possibilidades, né? Não é porque você faz full body que você vai fazer o teu treino sempre igual. Você pode dar estímulos diferentes também e isso é algo interessante. Perfeito, é isso aí, galera. Tem que levar tudo isso em consideração, né? Por isso que a gente sempre bate aqui que não existe uma receita. E é isso aí, se você é lutador, cara, você fez essa observação, o core ele é muito importante, tem uma transferência muito importante, né? Por isso que a galera pinça aí o elemento ginástico. A gente falou do CrossFit, né? Não por menos, ele pinça os movimentos ginásticos para você ter essa questão do desempenho em relação ao teu corpo. Ele pinça também, cara, uma outra coisa muito interessante que é o LPO, né? Que é toda aquela estrutura de você erguer no snatch, aquela questão com você trabalhar com a barra olímpica, você desenvolve muita potência, o que também tem uma transferência gigantesca para esporte. Então, no teu esporte da luta, full body total. Cada vez mais pessoas fazem LPO. O Brasil até demorou um pouquinho a colocar esse tipo de conteúdo aqui no treinamento, mas se você pegar a escola americana, a escola chinesa, a escola russa, porque tem um gesto, uma transferência muito interessante para esse tipo de desporto. Então, uma coisa que eu te recomendo aí, se você puder estudar, claro, para você ser um especialista no LPO, demora anos para você lapidar a sua técnica, mas se você conseguir treinar de uma maneira interessante, de uma maneira decente, que você principalmente não se machuque e que consiga atrelar uma boa técnica, certamente vai te ajudar muito para o teu objetivo. E no paralelo a isso que você já está buscando, que são os movimentos ginásticos, né? Se você luta, você lida ali com o teu corpo, mudando de direção, puxando pessoas, empurrando pessoas, não sei exatamente qual que é a tua luta aí, mas certamente você vai trabalhar com o teu corpo. E para isso, os ginásticos são muito interessantes. E aí você já está aqui absorvendo o conteúdo do Thiagão, tentando ajudar aqui também com o E esse movimento de LPO, é como eu havia dito, é um dos movimentos que não é legal ir até a falha. Assim como, por exemplo, o muscle up na argola, não é legal ir até a falha. Ou seja, quando tu vê que a rep já ficou comprometida a técnica, tipo 1 centímetro, digamos assim, tipo, já ficou um pouquinho zoada a técnica, tu já para, descansa e faz a próxima, e aí descansa o suficiente para fazer a próxima série bem feita, porque esses movimentos aí, se feito, por que eu falo para não ir até a falha? Porque se feito de forma incorreta, vai lesionar, entendeu? Então, não são exercícios específicos de hipertrofia. Eles dão hipertrofia? Dão, mas não são exercícios de hipertrofia. São exercícios de força e pura técnica. Então, é exercício que você tem que ir aí, não precisa ir até, não deve ir até a falha, né? Quem perguntou isso, já estou até ressaltando de novo, novamente, na verdade, né? Entendeu? É isso. Galera, tamo junto. Queria agradecer um montão aí a presença do amigo Thiago Vinícius. Conheci ele recentemente. Da hora. Junto com o Troia, junto com o Gustavão. Vinícius, um grande prazer te receber aqui, cara. Obrigado aí por todas as explicações aí pra galera. Foi muito produtiva a nossa conversa, irmão. Queria que você se despedisse da galera, mas antes de só lembrar aqui, pessoal, que a gente tá no YouTube, vai essa entrevista não, eu tenho muito costume de fazer entrevista, essa live aqui com o Thiagão, e também estará no nosso podcast, tá bom? Com esse tema justamente de hipertrofia. Sensacional. Thiagão, manda uma palavra pra galera, queria te agradecer de coração, irmão, queria que você encerrasse essa live aqui, mandando uma mensagem pra galera, meu brother. Primeiramente, quero agradecer o Hugo aí pela oportunidade, que foi um prazer conhecer o Hugo do Online Calistenia aqui. O cara é da Baixada Santista, né? Então aqui praticamente meu vizinho. E, cara, demorou pra eu conhecer esse cara, velho. Pelo amor de Deus, mano. Porque eu não conhecia esse cara antes, rapaz. Então, assim, espero que... A gente vai fazer mais lives, que a gente já combinou, né? Vai ter outros assuntos. Vamos falar de força, nós vamos falar de street lifting, nós vamos falar de emagrecimento. Então, vai ter bastante assunto que vai render aqui, tá? E, assim, eu quero treinar com esse cara mais vezes, então... Prepara o Blue Fit lá, ou vamos lá no teleférico treinar junto, beleza? E para a rapaziada que estava com a gente aí, gratidão por ter acompanhado a live, vai ficar salvo, então espero que vocês tenham
absorvido alguma coisa de útil, que isso tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês, né? Ainda que tenha aí 20 ou 100 pessoas, cara, se a gente ajudou uma pessoa, cara, tipo, a gente já cumpriu aí o propósito, entendeu? Que a ideia é passar o conhecimento e que as pessoas possam aplicar esse conhecimento e se beneficiar disso, entendeu? Essa é a missão aí minha, é a missão do Hugo aí, que posta conteúdo de qualidade sempre. Se você olhar o Instagram dele, só conteúdo top, só coisa da hora que ele posta aí. É um conteúdo que realmente agrega e que merece aí ter reconhecimento, beleza, galera? Então, tamo junto aí. Domingão aqui, ó, fazendo essa live maravilhosa. Tem 1h30 de live, né, mano? Caraca, que legal, cara. Show de bola. A gente achou que ia ser uma live curtinha, né? A gente falou, vamos falar só de hipertrofia, que vai dar uma live curta. Tipo, a gente pensou que ia dar meia hora de live, mas já estamos com 1h30, cara. O bagulho é... Se deixar, a gente fica falando a noite toda disso aqui, mano. O negócio é embaçado mesmo, porque a gente gosta disso aqui, entendeu? A gente ama esse negócio, cara. Então, quando a gente começa a falar de algo que a gente gosta, o assunto vai render aí, ó, até a noite toda. Mas é isso aí, galera. Então, gratidão a todos vocês, tamo junto. Treinado, não há limites para o ser humano, então bora treinar que tá todo mundo treinando, rapaziada. É isso, beleza? Já é. Tamo junto, Thiagão. Edu, vou responder essa pergunta sobre o Dragon Flag para você no Message lá. E, Thiagão, fala, Veríssimo Treinador, tem um Instagram, né? Fala um pouco aí do seu trabalho também, cara. Deixa eu ter um Instagram aí pra galera poder te seguir. Até quem vai ouvir aqui no YouTube e no podcast. Beleza, esse Instagram aqui, rapaziada, ó, Veríssimo. Cadê? Olha aqui, ó. Comentei, ó, Veríssimo Treinador. Ó lá. Pronto. Segue esse cara aí que ele é brabo. Beleza? E aí lá no meu Instagram ele é voltado, eu falo bastante, eu coloco rotinas completas de treinamento, né? Eu faço lives ao vivo de treino. Então eu coloco séries de treinamento para as pessoas fazerem, algo que complementa, sem modinha, não invento moda, não fico inventando exercício, beleza? Eu coloco lá o que realmente funciona, beleza, rapaziada? Para vocês aplicarem na rotina de vocês, para que possa aí ser útil e vocês tenham resultados. Se vocês quiserem achar os meus treinos mais facilmente, dá uma olhada, né, no meu perfil, você vai ver uma aba de guias, tá? Aí vai lá nos guias, que eu separei lá, tem um guia de membros superiores, um de membros inferiores, e tem um do Quebrando o Limitador também. O Quebrando o Limitador foi uma série de lives que eu fiz durante 30 dias, às 6h30 da manhã. A gente fez 3.000 burpees, aliás, mais de 3.000 burpees em 30 dias. Então, se você quer um treino aí que ajuda, que auxilia no emagrecimento e condicionamento físico, faz lá e segue a série Me Marque, tamo junto. E tá lá os treinos lá e é só seguir, beleza? É só seguir as instruções. Eu coloco tudo certinho lá pra vocês, tudo gratuito e já era, entendeu? É isso aí. Tamo junto, galera. Queria agradecer também vocês todos que estiveram aqui com a gente, porque vocês são que fazem isso aqui rodar, tá bom? Para quem tá ouvindo a gente no YouTube e no podcast, tamo junto também, galera. Esse foi o Thiago Veríssimo, nossa live sobre hipertrofia na calistenia. E a gente promete aqui também que traremos outros temas. Me despedir de você agora, Thiagão. Forte abraço. Tamo junto, irmão. Vamos marcar mais treinos aí. Grande abraço, cara. Aê, show de bola. Já é. Valeu. Tamo junto. Valeu. Nós.